Senhoras e senhores, bom, esse debate ele vai obedecer a seguinte dinâmica. Inicialmente, os expositores terão um prazo de 10 minutos para se apresentarem, para fazerem considerações iniciais, e, posteriormente, serão levantadas questões e cada um dos expositores terá 5 minutos para respondê-las. O doutor Flávio tinha solicitado mais tempo, alegando que eu já tinha feito um ataque à lei, e ele quer defender a lei também. Mas enfim, eu tinha exposto que a minha posição é bem neutra, e aqui a gente tem 2 profissionais, 2 técnicos exímios que fizeram já manifestações bastante profícuas em relação à lei, e acredito que vai ser muito proveitoso para todos. Então, vamos iniciar pelo doutor Flávio, na sequência, doutor Odilon, e damos início às perguntas, e, ao final, qualquer um de vocês pode levantar perguntas também, que serão respondidas por ambos. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para debater com os senhores, especialmente o doutor Odilon, doutor Diogo, em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes. De fato, pedi isso mesmo, porque tem 2 contra 1 aqui, que fique claro, o jogo é desleal. O doutor Diogo não quis falar, não, eu estou só expondo, não, Diego, porque está escrito Diogo. Acabou, na verdade, fazendo algumas críticas que eu gostaria de rapidamente abordar. Primeiro, eu queria perguntar para os senhores se os senhores já viram algum livro comentando projeto de lei. Não? Vou mostrar um. Aqui, ó. Segurança jurídica e qualidade das decisões públicas. Eu coordenei, e são comentários ao projeto de lei que estava lá no Senado Federal. Mas tem um detalhe. Esse livro, esse livreto, foram feitos... Eu convenci o senador Anastasia, senador, ao invés de ficar publicando seus discursos, com aquela verba de gabinete que se gasta para ficar publicando aquelas coisinhas todas, quem sabe o senhor, então, não utiliza essa verba para colocar em debate no cenário acadêmico e nacional esse projeto que o senhor está apresentando. Convidamos juristas que fizeram comentários a cada um dos artigos, foram feitos 5.000 exemplares, distribuídos gratuitamente a todos os órgãos, em especial aos órgãos de controle. Evidentemente, não poderia deixar de sê-lo. Dizer que esse projeto foi feito na surdina, eventualmente, ou sem um debate claro, me desculpe. Isso, na verdade, é não querer reconhecer que houve, talvez, no mínimo, uma falha dos órgãos de controle que, querendo participar, deixaram suas relações institucionais, que têm cargos e funções para isso, que acompanham os projetos de interesse, especialmente de carreiras, por exemplo, como tem impactos financeiros, deixaram, eventualmente, de acompanhar isso de perto e de participar. Ninguém chegou lá pedindo para falar, não chegou com memorial. Agora vai discutir a carreira, vai mexer na carreira. Então, não se pode dizer com a devida vênia que, por parte do parlamento, houve qualquer tipo de tentativa de não debate em torno disso. Esta é a primeira abordagem que gostaria de fazer. A segunda questão, e aí eu gostaria de fazer uma ponderação mais de cunho aparentemente filosófico, mais enjoadinho, mas que eu acho que é importante, porque boa parte dos dispositivos acrescidos, né, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, visam a exigir um pouquinho mais de cuidado dos órgãos de controle e também do administrador público, porque não se dirige só aos órgãos de controle, se dirige também ao executivo, ao judiciário e aos órgãos de controle. Também o administrador ele tem que seguir essa lei. Então, exige-se aqui um pouco mais de cuidado com a motivação. E o que é motivação? Isso é um negócio importante. Eu vou usar aqui a teoria de Klaus Ginter, que é um jurista alemão, da área do direito penal, e que ele trabalha a ideia de aplicação do direito em 2 juízos. Um que ele fala que é um juízo de validade normativa e outro que é o juízo de aplicação normativa. No juízo de validade normativa, é quando se estabelecem as leis, as regras gerais e abstratas, considerando um cenário ordinário, porque não é possível o legislador, pelo fato de ter inteligência e tempo finitos, ele não tem como antecipar todas as circunstâncias da vida para, antecipando, colocar na norma abstrata a solução. É evidente que não.
Então, num juízo abstrato, é possível que a gente aqui combine, por exemplo, uma seguinte regra, se fôssemos parlamentares. Eu quero apresentar um projeto de lei. Toda vez que você fizer uma promessa a alguém, você é obrigado a cumpri-la. Alguém aqui seria contra para dizer que em abstrato viola a Constituição ou algum valor consagrado no nosso meio atual? Nós estamos prestigiando aqui a segurança jurídica, a boa-fé de quem acreditou no outro, de quem falou que tinha um apartamento em Cabo Frio e você pagou aluguel quando vê um homem, não é? Ou seja, você fez uma promessa, aparentou uma realidade, então está prestigiando isso. Aí chega o doutor Odilon, colega do parlamento, e fala assim, com um projeto de lei: toda vez que você puder levar vantagem, se está autorizado a descumprir uma promessa anteriormente feita. Olha a diferença de propositura, né? Eu já vi que já estou... É evidente que o dele desprestigia a segurança jurídica, prestigia a má-fé. Portanto, eventualmente não cairia no crivo e não passaria pelo parlamento. Então foi vetado o seu e eu ganhei e a minha lei saiu. Só que o doutor Diego me convida para ir para o aniversário dele na semana que vem. Eu prometo que eu iria. E não fui. Descumpri a lei, fiz uma promessa e não fui. Se o caso ficar assim, de eu simplesmente não ter ido e ter feito a promessa antes, eu descumpri. Ocorre que eu sou pai da Cecília, que tem 8 anos, me divorciei há pouco tempo, inclusive, e era o final de semana que ficava com a minha filha e ela adoeceu. Então eu tive que levá-la ao hospital, porque não dava para babá fazê-lo. E aí tem outras normas que me impõem como pai o dever de cuidado da família e tudo mais, que são aplicáveis a este caso. Isso significa que é inválida aquela lei anterior, de que quando você tem que fazer uma promessa, você é obrigado a cumpri-la? Não. Não se discute mais a validade, eu estou num juízo de aplicação normativa, em que, em tese, eu posso ter normas abstratas que se tensionam para aplicação no caso concreto. Isso é muito comum, especialmente nos princípios. Princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica. A gente vê essa dialética o tempo todo em abstrato. Mas é no juízo de aplicação que as coisas se revelam. São as particularidades do caso concreto, que infelizmente são chamadas por muito de casuísmo. O que essa norma faz, por exemplo, no artigo 20, no artigo 21 e tantos outros, quando fala, por exemplo, no artigo 20, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam considerados. Ninguém está falando que não pode decidir com base em abstratos, não. Não pode decidir sem considerar as consequências práticas da decisão, os efeitos daquilo. Eu me lembro, meu pai caiu na loucura, completamente perturbado. Depois de 20 anos, foi reitor da Universidade Federal de Lavras, mestrado, doutorado, professor a vida inteira, caiu na loucura de se candidatar a prefeito da minha cidade. Uma vez prefeito, candidatou, o primeiro colocado foi cassado, ele entrou no meio do mandato, aí foi feita, revogaram todas as licitações e contratos, porque o antecessor via que a qualquer momento ele ia sair, ele pegou aquele negócio andando naquela loucura, tinha o serviço de limpeza, o serviço de limpeza fez um processo licitatório, veio lá o Tribunal de Contas do Estado, foi lá e, suspendo o contrato porque está ilegal e tudo mais. Aí ele me ligou. Flávio, tudo bem, tem que obedecer. Eu falei, claro. E aí, quem cata o lixo amanhã? Porque isso, o órgão de controle falou, tá errado, suspendo. Aí, coitadinho do meu pai, né? Emergência. Aí vem o outro órgão de controle, MP, improbidade administrativa, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Você não sabe o que você faz. Talvez aquele que suspendeu, se tivesse lá aduzido, e aí são coisas que não demandam uma futurologia, não demandam uma bola de cristal, que foram as críticas que colocaram ao obra dizendo que isso aqui prever o futuro, as consequências práticas, isso é extra-autos. Não, com base nos autos, ninguém disse que o dever de motivar, aduzindo as consequências, que significa responsabilidade com o que decide, significa que tem que adivinhar ou fazer o papel do gestor, não. Leve em conta, órgãos técnicos do Tribunal de Contas fazem análises econômicas do direito, fazem várias análises interessantíssimas e super bem colocadas. Só que dá muito trabalho decidir com essa exigência de motivação. Dá trabalho. Dá um trabalho danado.
Eu me lembro quando fui assessor no STJ, as pessoas adoram levantar aquela lebre assim, ó, mandado de segurança é via estreita. É via estreita por uma única razão, de que não cabe dilação probatória. Mas é uma garantia constitucional que tem que ser aplicada com a maior expansão possível. Portanto, por mais complexo que o processo seja, se a prova é pré-constituída, meu querido, vai ler, vai estudar o processo. E, infelizmente, o que se faz? Não conheço o mandado de segurança via estreita. Eu estou usando esse exemplo para, mutatis mutandis, levar em consideração isso para que os senhores entenderem o que eu estou dizendo. É preciso, então, entender que o seguinte, se eu quiser interpretar essa lei na teoria do caos, sempre trabalhando com um absurdo do tipo, com a devida vênia, dizer assim, que levar em consideração as práticas que ocorrem, então se está fazendo errado, vou legitimar o errado. Ah, senhores, o próprio exemplo dado pelo colega aqui, do Tribunal de Contas, eu li o precedente, do ministro Zimmermann, salvo engano aqui, em que ele afasta a sanção da pregoeira, porque a pregoeira há anos vinha se fazendo daquela forma, não havia parecer jurídico, nem uma orientação de órgão superior dizendo que estava errado. Então, por essa praxis, ele exime e faz referência à lei de introdução às normas brasileiras. Contudo, com o superior hierárquico, que tinha que ter requisitado parecer jurídico, que não requisitou, que não fez, aí penalizou. E isso é o quê? Levar em consideração as particularidades do caso concreto e verificar qual é a norma adequada para cada caso. Muito do que foi dito aqui nem precisava ser dito, concordo. Tem muita coisa aqui que da Constituição já resolveria. Mas, infelizmente, estando no CPC, boa parte do que está aqui, dirige-se a decisões judiciais. Criticaram muito, que fala assim, órgãos de controle, como é que é? Controladores, esfera controladora. Para que isso? Ah, para quê? E muitas vezes o Ministério Público aceita estar num poder ou no outro? Fala que é um sui generis. Tribunal, igual aquelas brigas malucas, eu não sou auxiliar do Legislativo, não, Tribunal de Contas, não sou não, sou auxiliar coisa nenhuma. Então fica umas firulinhas, que são muito mais decorrência da vaidade humana, do que efetivamente da questão de se saber do que nós estamos tratando para o bem do direito, da aplicação da norma. Então, se a gente quiser ler essa lei desse jeito, quando fala lá do só se penaliza com dolo ou erro grosseiro, é sim para afastar a penalização da culpa leve, porque erro grosseiro é culpa grave. Por quê? Porque senão não dá para ser gestor, só um tarado ocupa cargo de gestor público no Brasil. Com essa sobreposição de controle, cada um entendendo de um jeito, você não sabe o que você faz. E depois, se você vem uma ação de improbidade contra você, e o artigo 11 da lei de improbidade admite tudo, porque violação a princípio é improbidade, e o que é o princípio da moralidade, por exemplo? Para um é um, outra coisa é outro. Mas está lá a caneta, a faca na goela do gestor. Cria o ambiente do direito administrativo do medo, daí o apagão da caneta. Porque a presunção hoje em dia, senhores, o que essa lei interfere na Lava Jato? Em nada. Em absolutamente nada. Se ela tivesse sido promulgada antes, não mudava nada. Nada, zero mais zero. Aí no dia que os órgãos de controle acordam, porque, me desculpe com a devida vênia, não fizeram o dever de casa no acompanhamento das matérias de interesse do Brasil, mesmo que ainda com publicação de livro, encaminhado de graça para todo mundo, isso vai acabar com a Lava Jato. Acabou. E aí fala de diálogos. Eu fui no Tribunal de Contas da União dos diálogos institucionais. Estava lá eu. A mesa tinha Procuradora-Geral da República, todo mundo que detestaria o projeto. O coitado professor Marçal Justem Filho e mais um colega ali para defender. Fizeram aquela banca, todo mundo desceu o cacete na lei, tudo maravilhoso. Terminou, para começar os outros a discutir, a debater, todo mundo foi embora. Ficou um ou outro que estava na mesa aqui para ouvir o argumento do outro. E chamou um evento de diálogo. E vem falar que a lei não fez o diálogo. É disso que nós estamos falando. Olha, a importância da Lava Jato, da atuação dos órgãos de controle é inquestionável. Inquestionável. Mas nós temos que ter cuidado com o excesso, para que os princípios democráticos não sejam efetivamente cerceados. É por aí que eu pretendo debater. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Flávio. Agora, com a palavra, a doutora Odilon, por 10 minutos.
Boa tarde a todos. Queria mais uma vez cumprimentar o Tribunal de Contas do Distrito Federal por esse evento tão tradicional que todos os anos ele realiza e que tanto contribui para o aperfeiçoamento do controle externo. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa, sem maiores formalidades. E, só para começarmos a deixar o ambiente um pouco mais animado, Aí sai porrada. eu vou começar contestando a primeira alegação de ofensa ao contraditório, quando disse o nobre colega, doutor Flávio, que deveria falar por último, porque, afinal de contas, o Prandino já teria atacado a lei. Vou repetir aqui o que eu disse para ele ali atrás. A lei é o primeiro ataque, é o libelo acusatório. A lei parte da premissa de que somos os vilões da história. Então, ela por si só já nos dá o direito de falar por último. Boa, tá vendo? Muito bem. Já que ele fez propaganda de um livro... Não está à venda, não, é de graça, viu? Não vai ser claro. Mas aí eu não estou na mesma situação, portanto, farei propaganda de outro livro que chegou ao mercado semana passada, livro no qual eu figuro como coautor. É um livro que comenta esta lei. É certo? Somos 4 autores: a Hélida Graziani, procuradora do Ministério Público junto ao TCE de São Paulo. Excelente. O Gessé Torres, grande jurista e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O Ingo Wolfgang Sarlet, que é também um grande jurista, trabalha muito na área dos direitos fundamentais e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E eu. Então, o livro já está aí também disponível no mercado. A Editora Fórum. Ok? Um terceiro ponto introdutório é que, felizmente, estamos aqui para falar dos artigos que restaram. Infelizmente, não precisaremos falar daqueles que receberam merecidamente o veto do presidente da República por serem flagrantemente inconstitucionais. Ou, nas palavras do ministro Aires Brito, em entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, na época, à véspera da decisão do presidente da República sobre vetar ou sancionar, disse ele, é de uma inconstitucionalidade enlouquecida. Foram as palavras do ministro Aires Brito. Ele, com toda aquela gentileza que lhe é peculiar. Quanto ao precedente citado agora há pouco, recentíssimo precedente do TCU, eu vou economizar o meu módico tempo, que, aliás, eu desconfio que você passou um pouquinho, porque eu não marquei aqui, mas achei que você falou bastante. Viu? Órgão de controle é difícil, né? Pois é, falhei, né? Órgão de controle é difícil. Falhei nessa. Leve, hein? É porque eu confio muito aí no Prandino, então eu vou partir da premissa que você observou o prazo. Muito bem. Quanto ao diálogo público realizado no TCU, no dia 23 de abril, 2 dias antes do vencimento do prazo, para o presidente da República decidir se vetava ou não, é bom pontuar que nós ligamos para o Sandfeld e para o Floriano, são os autores da lei. Fizemos o que eles não fizeram. Mas vou falar disso agora mesmo. Volto neste assunto agora mesmo. Eles não foram, Floriano justificou, o Sandfeld não conseguimos falar, ligamos 4 vezes, ele não retornou, mas acabou que nós contactamos o Marçal, e aí foram o Gaetani, o Marçal, e depois alguns outros falaram na tribuna aberta também, tanto a favor quanto contra. Muito bem. Vou abordar alguns pontos rapidamente nesses módicos primeiros 10 minutos. E o primeiro é exatamente sobre
a suposta discussão que houve em relação a essa lei. Pergunto para vocês, imaginem o seguinte, imaginem que os cariocas resolvem elaborar um projeto de lei, realizam uma série de reuniões e eventos e discutem intensamente esse projeto de lei, com economistas, juristas, administradores, formadores de opinião, lei amplamente discutida entre eles. Ao final, aprovam a lei para ser aplicada aos paulistas. Houve discussão? Essa lei é fruto disso. Os autores da lei alegam que discutiram intensamente com economistas, juristas, administradores e formadores de opinião. Em momento algum fomos chamados. É verdade, eu concordo com muita coisa que o Dr. Flávio falou. Eu concordo. O nosso acompanhamento no Congresso falhou e tiramos uma lição importantíssima disso. Tiramos uma lição importantíssima. Mas a discussão no âmbito do Congresso Nacional, ela não se dá porque as pessoas vão atrás, ela se dá para legitimação do resultado. Sem querer também teorizar, Habermas ou Ottfried-Hoff são dois autores que falam muito sobre isso. Resultado legítimo é aquele submetido à discussão. Mas não são só projetos de lei que tratam de plano de carreira que despertam o interesse dos parlamentares em nos chamar à discussão. Não. Há inúmeros outros, da lei de licitações, LRF e tantos outros, que despertam o interesse do parlamentar, que abre a discussão para quê? Para enriquecer o debate. Por que não fizeram isso? No Senado Federal, eu, sinceramente, não conheço uma pessoa dentro do TCU que tenha esse livrinho. Pegue, por favor. Pegue. E outra, se tiveram a capacidade de fazer uma audiência pública, uma única, no Senado, da qual participaram 2 representantes do Poder Executivo e um dos prefeitos. Uma única audiência pública. Depois foi aprovado em caráter terminativo nas comissões. Depois, na Câmara, não teve audiência pública. Nenhuma. Por que não nos chamaram? A deputada Érica Cocai recorreu na Câmara, quando houve a aprovação terminativa. Recorreu ao plenário, pedindo para retornar às comissões para abrir a discussão. Derrubaram o recurso dela e mandaram para a sanção. Uma lei tão importante quanto esta, que altera a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que alcança as 3 esferas, administrativa, controladora, judicial, não é possível que os autores e quem mais estivesse patrocinando a lei não tivessem o interesse de ouvir o outro lado. O que é o contraditório, isso não isso? Mas nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Aliás, eu diria o seguinte, está havendo uma certa estratégia de boicote à minha fala aqui, pelo meu interlocutor, para tentar distrair a atenção. Eu gostaria de solicitar ao presidente da mesa que descontasse isso daqui, prorrogasse meu tempo, porque eu estou perdendo tempo reclamando aqui da... Muito bem. Não é possível. Veja, essa lei não sobrevive a ela mesma. Faça um teste da Lei 3.655 por ela mesma. Por ela mesma. Ela defende prévias discussões para a edição de atos normativos por meio de consulta pública, para manifestação dos interessados. É o artigo 29. Tudo que não foi feito em relação aos projetos de lei que deram origem à lei. Ela patrocina a busca de soluções consensuais. Artigos 23, 26 e 27, parágrafo 2º. Tudo que não foi feito na elaboração da redação. Porque há alguns problemas. É evidente que temos todos os problemas. A pergunta é, a solução é a lei? Essa é a pergunta. Não adianta ficar batendo no problema. O que estamos discutindo aqui é a solução proposta pela lei. Terceiro, a lei sustenta veementemente a necessidade de serem avaliadas as consequências práticas de uma decisão. Em que momento os projetos de lei que deram origem a essa lei foram submetidos à análise pelos destinatários da norma
particularmente controladores e Poder Judiciário, para que eles alertassem para eventuais consequências práticas indesejadas da lei, já que ela prega isso. Nada mais incoerente do que essa lei. Nada mais incoerente do que essa lei. Não sobrevive a ela mesma. E, para concluir, a lei parte da seguinte premissa, duas premissas. Insegurança jurídica, dois problemas. Insegurança jurídica e ineficiência, chamado apagão das canetas e o medo. Causa do problema, segundo a lei e os seus defensores, é a atuação dos órgãos de controle. Nós somos a causa do problema. O que, de certo modo, me tranquiliza. Porque se o problema somos nós, eu diria até que seria bom nos extinguir, porque daí o Brasil vai se desenvolver com muita segurança jurídica e muita inovação. O nome da lei é Lei da Segurança Jurídica para Inovação. E a solução para todos os problemas é a lei. Temos de discutir a solução, mas vamos discutir também algumas premissas que estão sendo adotadas por essa lei. Muito obrigado. Bom, com essa abertura aqui, eles já responderam praticamente metade das perguntas que eu tinha. Mas vamos lá. Primeira pergunta, tá? Que será feita para ambos, iniciando a resposta pelo doutor Odilon, que disporá de 5 minutos, na sequência do doutor Flávio. Vários autores do direito apontam para disfunções existentes no controle da administração pública, tais como excesso de controle, controle pouco eficiente e efetivo, intromissão na definição de políticas públicas, entre outros. Como o senhor vê essas conclusões e como elas podem ser tratadas? A lei é a solução para isso? A alegação seria de uma proatividade do controle, ao que me parece. Esses questionamentos foram elaborados com base nas manifestações de notas técnicas, vídeos e até questionamentos de algumas pessoas que atuam na área do direito. Está certo. Entendo que não. Entendo que a lei não é a resposta. Por dois motivos. Primeiro, há uma parte da lei que não inova, repete numa técnica legislativa que, no meu entender, gera muito mais insegurança jurídica do que segurança jurídica. Ela repete o que já temos no novo Código de Processo Civil e na Lei 9784 de 99. Portanto, são artigos que não fariam falta ao ordenamento jurídico e, digo mais, com uma qualidade legislativa bem inferior à do novo Código de Processo Civil e da 9784 de 99. Na parte que inova, a lei abre brechas muito perigosas, extremamente perigosas. Se o que se quer é resolver alguns problemas em relação à atuação dos órgãos de controle, e há problemas, é claro. Há problema em todo lugar. Aqui é planeta Terra, isso aqui não é paraíso. Somos seres humanos. É óbvio que há problemas. Mas os instrumentos que temos hoje já são suficientes para isso. Ora, se é uma decisão aqui ou ali errou em algum ponto, que sejam usados os instrumentos processuais cabíveis para a correção desses atos. Agora, alegar que a solução para os problemas seria a lei, e aqui eu estou limitando a minha resposta à questão da proatividade, que me parece que a pergunta diz respeito a isso. Entendo que não. O que houve, na minha leitura, foi uma retirada de zona de conforto. A partir da Constituição de 88, os órgãos de controle ganharam muito mais poder, competências da Constituição Federal e, obviamente, passaram a incomodar. Passaram a incomodar. Pode ter excesso aqui e ali? Sem dúvida. Como disse, os órgãos são feitos por pessoas. É evidente que erros ocorrem. O Supremo erra, e Rui Barbosa cunhou uma frase fantástica para definir os ministros do Supremo: são os que erram por último. Então, é assim. É assim. Agora, a questão é que a atuação dos órgãos de controle incomoda. No caso das agências reguladoras, estão sendo proativos. Eu tenho lido, tenho procurado ler tudo que tem saído sobre essa nova lei e os exemplos que têm sido dados, particularmente em relação ao TCU, porque me parece que há quase que uma paixão
incontrolável em relação a nós, em certos aspectos. E eu tenho procurado. Aí eu leio a crítica à decisão do tribunal. Cadê o erro? Ah, não, mas porque o tribunal fez isso, fez aquilo. Lógico, a agência foi omissa. A Constituição fala: devem ser mantidas as condições originais da proposta, quando se tem uma concessão para a exploração de um serviço público, por exemplo. E como se avalia isso? Um fluxo de caixa projetado, descontado ao tempo zero, e uma série de premissas que são adotadas e cenários que são feitos para o futuro. E aí consideramos isso com tantos postos de pedágio, por exemplo, o que significa uma receita de X. No meio do contrato, o concessionário quer colocar posto de pedágio que não foi considerado quando da licitação e quer embolsar esse valor, o que altera o fluxo de caixa. Será que ele ganharia a licitação se esses adicionais postos de pedágio estivessem lá no edital? Aí a agência fica quieta, não faz nada. Aí o tribunal vai e faz. Não, isso é interferência na agência. Então, quem vai fazer? A agência vai poder fazer tudo? Ou tudo vai se resolver no Poder Judiciário? Eu acho que não é por aí. Eu, sinceramente, entendo que tenha havido um certo exagero nessas questões. Outra coisa, inúmeras irregularidades em relação a licitações ocorrem na elaboração do projeto básico. Só que o erro só vai se manifestar na execução contratual. O que temos feito? E o gestor, na imensa maioria dos casos, tem agradecido. Estamos fiscalizando o projeto básico, desde logo, porque isso evita a consumação de uma irregularidade, isso gera segurança jurídica e não insegurança jurídica, porque evita que o ato se consolide, evita ter de desfazer o ato e dá a oportunidade do gestor de consertar em tempo, que evita, inclusive, uma punição. Isso não é proatividade, pelo contrário. E o retorno que nós temos dos gestores não é esse, é de que isso é bom. Aliás, a CNI tem uma proposta escrita em que ela requer que o Tribunal de Contas da União faça controle prévio para grandes obras. Para quê? Para evitar depois dar problema durante a execução. Deu meu tempo, não deu? Serei disciplinado. Se eu tive que apagar o meu celular, eu não vou conseguir ver meu tempo. Bom, celular em funcionamento normal não dá interferência. Eu acho que você programou... Controlo meu. Será um prazer. Vou colocar aqui. Eu concordo com a resposta, boa parte da resposta. Eu também não acho que a lei seja a solução. Acabei de dizer que a aplicação do direito passa por um juiz de validação e juiz de aplicação normativa. Não basta ficar só na validação. Mas, ou seja, a lei é um ponto de partida. E é um ponto de partida que, no caso, foi necessário, considerando a realidade brasileira, de uma sobreposição de controles, de uma ausência de motivação à luz das particularidades dos casos, e não em tese, e não com discurso interesse público. É interessante eu fazer um parênteses aqui. Direito administrativo. O direito administrativo, muito embora tenha vindo lá da ideia do surgimento da lei, o Estado se submetendo à lei, etc. e tal, infelizmente, ele caminhou para uma doutrina, muitas vezes, extremamente autoritária. Supremacia do interesse público sobre o privado. O público se confundindo com o estatal e o privado com o egoístico. E, per si, é a supremacia de um sobre o outro. Autoexecutoriedade dos atos, coercibilidade, uma série de atributos do ato administrativo. O administrado aqui, a administração poderosa. Hoje em dia, quando a gente se depara com embargos declaratórios no judiciário, em que se alega uma omissão, vem quase como uma praxe, assim, coisa mais comum do mundo. Dizer, quase que um dogma. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões que foram aduzidas. Que é isso, gente? Está louco? Como não? Talvez ele não precisa responder a todas as questões, quando respondendo a primeira, as demais caiam. Por exemplo, reconheci prescrição. Eu não preciso mais falar das outras. Mas quando há uma independência, uma autonomia dos fundamentos, você tem que rebater, você tem que considerar. Então, é essa realidade que vive que mostra a necessidade dessa lei como ponto de partida, jamais como ponto de chegada. Um ponto de partida que preconiza isso. Olha, Estado democrático de direito vale para todo mundo.
em termos de dizer o porquê das coisas. A responsabilidade de quem decide a vida do outro. E, portanto, levar em conta as considerações do que foi feito. Sim, se é erro e não houve dolo ou erro grosseiro, não é caso de sanção. Nosso colega aqui comentou que 5%, às vezes 10% é o que se arrecada daquilo que é condenado de multa. Olha a eficiência dos órgãos de controle, na ponta final, pelo menos no que diz respeito à arrecadação daquilo que condena. Será que o caminho é a sanção? É o direito administrativo sancionador? Ou é a consensualidade? Aí a crítica que faz. Para que dizer isso? Já está na lei de processo administrativo, já está no CPC, senhores. A lei de processo administrativo é federal. Essa lei é nacional. O CPC se dirige a decisões judiciais, aqui não apenas. E qual o problema de consolidar um entendimento? Tem hora que eu fico, em momento algum, não vejo e não vi, e acompanhei de perto, qualquer ideia de que o Ministério Público seja um bicho-papão, uma coisa ruim, de jeito nenhum. Um órgão essencialíssimo. O problema não está no órgão de controle, ninguém disse isso. Agora, se os órgãos de controle, em função de uma forma de compreender a aplicação do direito e de manejar as suas prerrogativas, acaba, a juiz do legislador, violando certos valores, como a consideração das circunstâncias fáticas, na medida em que estou diante de uma eventual sanção, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Que história é essa de que o Tribunal de Contas não tem como avaliar o elemento subjetivo? Só porque não tem as ferramentas do direito penal? Então, como é que se faz isso na lei de improbidade? Por que não tem condição? Quem disse isso? Subestimando a competência do Tribunal de Contas? De modo algum, tem sim. Tem sim, não precisa quebrar sigilo para aliviar elemento subjetivo. Não, a improbidade não autoriza isso e se chega a essas conclusões. Uma questão também me parece importante, essas brechas, ditas brechas, eu gostaria muito de discutir a lei. O meu colega gastou 10 minutos dele para falar que não teve diálogo na tramitação do projeto. Ok, a lei está aí. Nós entendemos que houve, os interessados de todos, quando tem interesse, se manifestam, etc. Tudo bem, ok, vamos superado isso. Aonde está a brecha? Exigir, por exemplo, como regra, porque não é devem, é podem, que haja nas consultas públicas uma prévia consideração daquele debate havido entre aqueles que vão ser afetados pela norma administrativa, que vai mudar a sua vida, que vai interferir na sua vida. É algo autoritário, absurdo? Pelo contrário, vai possibilitar o controle, porque aí eu vou ter ali uma base que seria a motivação, aquilo que sustentou o ato normativo, de modo, até pelo princípio dos motivos determinantes, dizer, olha, se aquilo não corresponder com a coerência, com a validade, com a existência, é nulo. Essa lei é boa para os órgãos de controle, dá ferramentas, não tem a menor dúvida disso. Olha, biólogo não pode ter medo de bicho. Órgãos de controle não podem ter medo de controle. É isso. Vou alterar a ordem do questionamento aqui, até para dar uma sequência mais lógica. Doutora Odilon, não, agora quem responde é o Flávio, né? Flávio. Na sua visão, as disposições abertas e indeterminadas da Lei 13.655 têm potencial de judicializar ainda mais a atividade administrativa, causando, ao revés, maior insegurança jurídica? Se você que formulou as perguntas, que isso está na sua palestra. Não. Você falou que tinha um monte, 40 ou 50 conceitos fluidos na lei. Você falou. Não, falei. Mas a preocupação é geral. É claro. Vamos abrir o Código Penal, gente? Na hora que abrir o Código Penal, eu quero perguntar se em qualquer artigo não tem conceito fluido. É evidente que tem. É da linguagem. Porque, repito, linguagem na sua abstração não dá conta da realidade. A realidade é só quando ela sempre surpreende o aplicador da norma. Então, a lei usa, sim, termos fluidos. Sim, mas usar termos fluidos não significa necessariamente um bicho-papão. Tanto é que, por exemplo, dolo, quando o Código Penal fala, o que é dolo? Culpa. Todos são conceitos fluidos. Interesse público. Revogação de uma licitação por interesse público. Princípio da ação de improbidade por violação ao princípio da moralidade, ao interesse público. Tudo conceito fluido. É da linguagem. O problema não necessariamente está aí. O problema está no juízo de aplicação. Quando deixa de se considerar as particularidades do caso e fica só uma discussão em tese.
Não, mas o princípio da moralidade, mas o princípio do interesse público... E o caso? E a situação concreta? E os efeitos? Então, eu não vejo o problema em si na utilização de conceitos fluidos, até porque eu desconheço uma lei que não o utilize. Quando a lei diz que tem que levar em conta as consequências práticas e tal, é exatamente para chamar a atenção que no juízo de aplicação normativa, aquele conceito fluido que está em tensão, em conflito, para saber qual é o que vai prevalecer naquele caso concreto, seja aquele adequado àquela circunstância em função da dialogicidade que se deu naquele processo administrativo, eventualmente sancionador. É a seu argumento contra o argumento do outro, é o que foi aduzido aqui e ali, que faz com que aquele que vai julgar possa, então, dizer qual é a norma que vai reger aquele caso. É aí que está a solução da questão. O problema não está na lei ter usado conceitos fluidos, senão nós temos que revogar um bocado de lei. Nossa Senhora! Do direito administrativo, então, um horror. Então, o problema, e aí o discurso autoritário que eu acho, é quando se entende que a aplicação de conceitos fluidos leva a uma discricionariedade do aplicador. Aí, não. Eu não posso, por exemplo, admitir que a aplicação de sanção disciplinar passe por um juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. Por exemplo, se andou com decoro ou se não andou, é um conceito fluido, decoro, né? Mas a aplicação, no caso, não significa liberdade de conveniência e oportunidade do aplicador da norma, porque eu estou infringindo na subjetividade, na dignidade do sujeito. É uma sanção que virá, é uma limitação ao direito. Então, portanto, não pode ser um mero juízo de conveniência e oportunidade a aplicação de um conceito fluido no âmbito de um regime administrativo sancionador. O problema é esse, se entender que tem discricionariedade, que pode fazer o que quiser por uma conveniência, que tem o mérito administrativo, que bloqueia o controle judicial. Se vocês estão nessa pegada, que é o direito administrativo autoritário do século XIX, aí tudo bem, aí está tudo errado. Mas nós estamos no paradigma do Estado democrático de direito. Isso tem um significado. Um significado que o cidadão não é menos nem mais que o Estado. O interesse público não é o protetor exclusivo do interesse público não é o aparato estatal ou o Ministério Público. É a sociedade também, que muitas vezes organizada se volta contra o aparato estatal em nome do interesse público, para defender o interesse público. Em que a diversidade, em que a complexidade das coisas é inerente. E aí vem uma turma e diz, isso é casuísmo. Está difícil. Vamos enfrentar a questão em si. O problema, portanto, não é da lei utilizar de conceitos fluidos, o problema é o bicho-homem ao aplicá-la. Eu posso usar o tempo dele, mais o meu? Você pede para mim, o tempo é meu? Não, eu fiz a pergunta, quem manda na mesa é ele. Não, mas quem manda no tempo, o tempo é meu. Tá passando Indeferido, tempo. não dou 3 minutos para ele. Olha aí. Muito bem. Foi meu padrinho de casamento, gente, amigo pessoal. Foi até por isso que eu divorciei. Muito bem. Manter esse pessoal animado é difícil. Veja, o fato de constar... isso aqui é meio que igual ao debate eleitoral, né? Quando ele fala uma coisa, quando vem a pergunta para mim, eu posso primeiro responder um comentário anterior, não pode? Legal. Então tá, então vamos lá. Porque o colega afirmou que, ainda que conste da 9784 ou do CPC, que seria necessário incluir na lei as previsões que dela atualmente constam. O fundamento apresentado foi o de que a 9784 tem aplicação só na esfera federal. O STJ não tem entendido isso. O STJ tem inúmeros precedentes determinando aos estados que apliquem a 9784 de 99 para aqueles que não as têm. Os que têm, como é o caso do DF, que é um artigo que é uma lei de um artigo, aplica-se no DF a 9784 de 99, e para os outros aplica a lei estadual, que dá na mesma, porque são cópia de cima a baixo, salvo raríssimas exceções, em que muda uma coisinha aqui e ali, da própria 9784/99. Quanto ao novo CPC, nós temos o artigo 15, que diz que ele aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos, mas ele também não alterou nada, porque o CPC anterior já se aplicava subsidiariamente aos processos administrativos. Então, não me parece que seja de pouca relevância
a existência, já no ordenamento jurídico, tanto no novo CPC quanto na 9784, de comandos com técnica legislativa muito superior ao da 13.655 e que, no meu modo de ver, resolvem o problema. E, antes de passar um exemplo, eu vou citar aqui o que diz o CPC, especificamente quanto a esses conceitos fluidos. E aí depois eu vou ler o que diz a 13.655, só para a gente ver o tamanho da diferença. Só para a gente ver o tamanho da diferença. Artigo 489, parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Não foi essa a crítica que acabamos de ouvir? Esse dispositivo não resolve? Que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Não resolve? Precisou alterar a LINDB? Que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aliás, o doutor Flávio deu um exemplo brilhante. Não, interesse público, moralidade sem... Está aqui, CPC. Que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Dispositivo escrito em homenagem ao STJ. Exatamente por esse péssimo hábito dele. Que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou asperação do entendimento. Já não bastaria? A questão é que a 13.655, embora ela comece limitando o uso de valores jurídicos abstratos, é o que ela mais faz ao longo de toda a lei. Qual é o problema disso? O problema é que a lei declara uma coisa e faz outra. O que se declarou foi que essa lei é a lei da segurança jurídica. Quando há um uso excessivo desses conceitos fluidos, isso promove insegurança jurídica e não segurança jurídica. Veja que o que o CPC fez foi exigir a conexão entre o que se previu abstratamente com aquilo que está acontecendo no mundo dos fatos. O que a norma aqui faz, a 13.655, não é isso. Não é isso. Ela usa uma série de conceitos fluidos, como exigências das políticas públicas, para dar um desses exemplos, ou consequências práticas, outro exemplo. Para combater isso, não é a solução. Consequências práticas na perspectiva de quem? De quem? Qual a baliza para se analisar as consequências práticas? O problema da lei não se resume a conceitos fluidos. E aqui eu acho que é preciso, espero que venha a pergunta, o problema da lei é o consequencialismo desenfreado que ela patrocina. Terminei antes. Terminei antes. Eu tenho 2 minutos. Posso usar meus 2 minutos? Não pode. Aliás, eu vou permitir, por favor. Faltam 4 segundos. Está tudo errado o que ele falou. A próxima pergunta veio do público. E, bom, são 2 perguntas da mesma pessoa que versam mais ou menos sobre o mesmo tema. Vai iniciar a resposta do Dr. Odilon e versa sobre o impacto das alterações na lei de introdução nas áreas tributária e fiscal. São 3 perguntas, na realidade, interligadas. Durante a tramitação do projeto que culminou na 13.655, houve discussão com os órgãos da área econômica do governo federal? Primeira pergunta. Houve avaliação do potencial impacto do princípio do consequencialismo prático previsto no artigo 20 para decisões administrativas, judicial e de controle em matéria tributária? E, por último, foi avaliado o eventual impacto fiscal dessa repercussão? A resposta é não para os 3, suponho, porque quanto à primeira pergunta eu não tenho certeza. Certo? Se houve alguma discussão, certamente foi bastante limitada. Certamente foi bastante limitada, por quê? Porque sabemos de pessoas que participam da área econômica do atual e do anterior governo e que também ficaram muito surpresos com... desculpa. Sem controle não dá. Falarei 30 segundos a menos para descontar aqui o meu esquecimento. Então, eu desconheço
que tenha havido esses debates. E aqui a questão é a seguinte: eu acho que perdemos uma grande oportunidade de talvez resolver alguns problemas que de fato existem. Se tivesse havido debate com os destinatários da norma. Isso que estamos fazendo aqui é tentar remediar. Melhor seria se esse debate tivesse ocorrido quando estava em tramitação o projeto de lei. Teria sido muito mais interessante. Não adianta remeter formalmente um documento, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Isso não é debate, é comunicação. Te dou ciência disso, ponto. Não, quando há interesse, pega-se o telefone, se marca um encontro, uma reunião, e assim se discute. Temos inúmeros exemplos nesse sentido. Inúmeros. A lei de responsabilidade fiscal talvez seja o mais emblemático de todos, dado o elevado número de audiências públicas que foram feitas num curtíssimo espaço de tempo. Num curtíssimo espaço de tempo, com a participação de todos. Então, faltou vontade de ouvir aqueles que era sabido que iriam divergir. Faltou vontade. Quanto ao consequencialismo, isso tem repercussão, não só na esfera fiscal, na esfera tributária, mas em todas as áreas da administração pública. Porque, quando a lei prevê que devemos considerar as consequências práticas da forma como ela prevê, isso enfraquece, inclusive, a força normativa dos princípios. Há um jurista muito prestigiado no Brasil, chamado Manuel Atienza, que ele tem dito, e ele é um estudioso do direito brasileiro, ele tem dito que o Brasil precisa escolher o que ele quer da vida, em matéria jurídica. Não dá para ficar pincelando um instituto do direito norte-americano, outro daqui, outro dali, e fazendo uma salada. É bem verdade que hoje há uma aproximação entre a common law e o civil law, sem dúvida, mas há um limite para isso. Aplica-se consequencialismo? Aplica-se. Mas, modicamente. Caso contrário, nós vamos produzir consequências absolutamente imprevisíveis, porque nós vamos meio que retomar o jusnaturalismo, em que a lei perde prestígio diante da opinião discricionária do juiz. Porque se eu tenho de considerar sempre as consequências práticas, eu vou considerar na minha perspectiva. O doutor Flávio vai considerar na dele, Prandino na dele, cada um de vocês na de vocês. E aí a lei vai por água abaixo. Não pode ser assim que se aplica, só que a lei está prevendo isso. Como ficamos em relação aos estados que hoje têm problemas de gestão fiscal? Vamos considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor e vamos superar a LRF? Porque a lei autoriza eu invocar esse argumento. 500 servidores são contratados sem concurso público. Vamos mandar demitir para cumprir a lei ou, diante das consequências práticas, então, vamos convalidar a ilegalidade? Qual vai ser o critério a ser adotado? Nem no direito norte-americano, nem no pragmatismo jurídico, hoje defendido, um dos maiores expoentes do pragmatismo jurídico no direito norte-americano é um juiz chamado Richard Posner, e nem mais atrás, com Oliver Holmes, que foi juiz da Suprema Corte norte-americana, na época do realismo jurídico, nem na época de Oliver Holmes, nem agora, se aplica consequencialismo nos Estados Unidos da forma como defende a Lei 3.655. Nem lá. Acho pouco provável que Richard Posner encampasse as questões que estão aqui. E outra, se eu tiver uma decisão a tomar, que em termos de consequências práticas, dura, na perspectiva individual, então eu deixo de adotar a decisão, mas e com isso eu crio um problema sistêmico. Qual consequência prática eu devo considerar, a individual ou a sistêmica? Qual o critério? A lei traz todas essas questões, porque ela é extremamente aberta. Não, mas isso se resolve com a jurisprudência. É verdade, mas essa lei não veio para trazer segurança jurídica? Não foi a proposta da lei? Então, por que ela não foi feita de outro modo, com diálogo e mais detalhado, então, com discussão, para deixar isso claro? Okay. Eu estou começando a achar que o doutor Odilon gosta muito da lei.
Porque ele gasta 90% do tempo dele para falar da falta do debate, do diálogo. Mas apontar em concreto na lei onde está o problema, eu não consigo ver tanto tempo dedicado assim. Mas eu vou até lá. Em relação, já que a pergunta, mais uma vez, se direciona a isso, eu fui assessor do senador Anastasia na época dessa lei. Uma vez eu estava no Congresso, encontrei com o professor Carlos Ari, e falei com o professor Carlos Ari, eu assumi a assessoria do senador, uma das missões minhas é trazer ideias, buscar bons projetos. Ele falou, Flávio, tem um projeto que eu e Floriano fizemos, está publicado no meu livro, que trata de contratos e tal, lá no apêndice. Eu fui e comprei o livro, peguei o livro, levei o livro, gostei muito, levei para o senador, ele gostou muito, alteramos algumas sugestões que colhemos lá, ele apresentou o projeto. Foi assim, foi nada de lava-jato, não, foi desse jeito que aconteceu. Só isso que aconteceu, mais nada além disso. Dizer que não foi assim é dizer que eu sou mentiroso, porque aí eu sou protagonista desse processo, porque vi. Aí um dia, liga da Casa Civil, isso antes de ir para a Câmara, liga da Casa Civil da Presidência da República, tomando conhecimento, porque lá eles têm interesse em acompanhar as questões importantes que tramitam no Congresso, e aí eles pegaram e nos convidaram para participar de uma reunião. Cheguei lá, eu achei que eles iriam apresentar ideias e tal, mas essencialmente era uma sabatina em cima de mim. Estavam todos, Ministério do Planejamento, Fazenda, Educação, todo mundo estava lá, tinham 14 órgãos presentes do Executivo. E me fuzilaram, questionando isso, questionando aquilo e tal. Tanto é que eu me lembro que uma das sugestões dadas que o senador acolheu foi que, ao invés de devem, podem, a questão da consulta pública, porque eles demonstraram para a gente como é que era uma enormidade de atos normativos, isso seria inviável. Então, houve, por parte daqueles que estão atentos e têm interesse nesse tipo de tema, a participação daqueles que se apresentaram também, e não apenas do senador convidar, muito embora ele tenha publicizado bastante o projeto. Bom, superado isso, aí eu acho que os fatos estão colocados. Avaliar se houve mais ou menos debate e a gravidade disso, considerando o que eu estou apresentando, cabe aos senhores, enfim. Acho que a gente pode superar isso um pouco. E aí, por exemplo, quando fala do consequencialismo, e dando como exemplo a exigência de consequências práticas, senhores, eu dei um exemplo claro aqui, se alguém divergir de mim, levanta o dedo, eu vou embora. Suspendeu a licitação, a execução de um contrato. Quem cata o lixo amanhã? Não seria dever daquele órgão de controle, dizendo a decisão, estabeleça um prazo de 6 meses para que se inicie o processo licitatório, autorizado, portanto, a contratação de urgência e tal, para que se dê segurança jurídica. Porque, como eu disse, muitas vezes entendimentos diferentes de órgãos de controle vão vir e vão avisar que é improbidade administrativa ter feito contrato de emergência. Alguém diverge desse entendimento? É isso que se quis dizer com a lei, gente. A lei não quer dizer mais que isso, não. O exemplo de que agora tudo que está errado, a lei de responsabilidade fiscal acabou. Porque aí as circunstâncias práticas do gestor e as políticas públicas sobre as quais ele está incumbido de desenvolver devem ser consideradas. Então, está absolvido todo mundo? Ah, senhores, se for para interpretar a lei assim, qualquer uma não para em pé. Que isso? Olha? Que isso? Quem fez essa lei, quem participou disso, não é menino. Vê se pode um negócio desse. Imaginar que é isso que se está dizendo com essa lei. Cada caso tem a sua nuance, gente. Vamos imaginar um loteamento no município. 30 anos lá de loteamento. 1000 casas. Descobre um vício de legalidade grave, ambiental ou o que seja. Derruba as casas todas? Derruba tudo? Como é que faz? A vida é dura. A vida é difícil. A gente é complexo. O problema do operador do direito é ele querer se agarrar em tese, num discurso, para resolver o problema que é da vida e que é muito mais inusitado e complexo do que a gente imagina. Se ficar lendo a lei dessa forma, de dizer, está vendo? Agora ninguém mais precisa se preocupar com a lei de responsabilidade fiscal, porque sempre vai ter como esteio esse argumento. Senhores, se deixou de fazer concurso público e foram contratadas 500 pessoas, e essas pessoas muitas vezes são beneficiárias e sabem que não fizeram concurso público. Então, num momento, por exemplo, no começo, teve uma dúvida, logo da Constituição de 88, se empresas estatais tinham ou não que fazer concurso público, que licitar, havia essa dúvida. Então, aquele famoso julgado no Supremo, de 10, sei lá quantas centenas de empregados da Infraero, se não me engano, é Infraero,
que forem contratados como empregados sem concurso público. O Tribunal de Contas entendeu que era nulo, porque a Constituição se aplicava também às empresas estatais. O Supremo entendeu, como, analisando as nuances daquele caso concreto, do momento em que a doutrina era e a jurisprudência completamente divergente, e já passados 10 anos, todas essas nuances do caso que são consideradas para decidir e dar justiça ao caso concreto. Portanto, naquele caso, com aquelas particularidades, não se anulou. Então, não adianta a gente ficar aqui dando exemplos falhos e teóricos para demonizar e dando uma interpretação inconstitucional da lei. Eu lembro aqui do princípio da interpretação conforme. Ou seja, você, quando tem duas formas de interpretar uma lei, uma que leva à sua inconstitucionalidade e outra que leva à sua constitucionalidade, você tem que optar pela que leva à constitucionalidade, não desfazer da lei. Esse é o desafio que está posto. Esse é o desafio. Vamos fazer o direito melhor, mais dialógico, mais explícito. Eu sei que leva mais tempo, dá mais suor, mas explicitando mais os desdobramentos de uma decisão de controle que impacta a vida de uma cidade inteira, eventualmente. É só isso. Me mostra na lei aonde que está esse escândalo. Ele fez referência à questão das consequências práticas. Eu dei um exemplo aqui e pontuei como é que essa lei pode ser interpretada de forma constitucional. Vamos para mais outros. O que mais? Qual outro dispositivo que está errado, que não pode? Eu gostaria de perguntar se há interesse de mais algum participante do público encaminhar questionamento. Não? Bom, tem um último questionamento que chegou aqui, mas eu acredito que ele já tenha sido respondido há uns 3 atrás, que seria para os palestrantes definirem, cada um com seu ponto de vista, valores jurídicos abstratos. Acredito que a gente já tenha visitado esse assunto há uns 3 questionamentos atrás. Então, pelo avançar da hora, eu gostaria só de propor a cada um uma finalização de 5 minutos, de forma aberta, tá ok? E aí a gente pode por encerrado o evento. Pelo paralelismo, iniciando pelo doutor Odilon. Não. Ele iniciou a introdução, o senhor inicia a conclusão. Mas isso que era assim, eu falava uma vez, eu respondia primeiro e depois ele respondia primeiro e eu depois. Obedeça a hierarquia. Você está sendo influenciado pelas relações casamenteiras que você tem com o doutor Flávio. Não foi ele? Foi seu padrinho? Não, foi o senhor. Foi o senhor. Eu? Você falou que eu? Terrível. Não falei que foi ele? Muito bem. Tá bom. Sob protesto, eu vou começar. Motivação em várias. Sob protesto, eu vou começar. Recomendo a leitura de um dos inúmeros artigos do Floriano Azevedo Marques, um dos autores da lei. Toda semana ele publica um artigo para achar alguma coisa para criticar do TCU. Essa semana ele comenta uma decisão em que ele alega a nulidade da decisão do TCU porque o TCU não apontou as consequências práticas. Uma decisão sem maiores complexidades em termos de consequências práticas, e ele alega isso. Eu estou dizendo isso só porque o doutor Flávio está dizendo que não, que eu só estou falando teoricamente, e que é óbvia a interpretação. Veja o uso que já está sendo feito desta lei. É claro que é possível fazer uma interpretação, e todos nós teremos de fazer, obviamente, e eu tenho a minha proposta, acho que não vai dar nem para tempo de apresentar aqui, sobre qual a interpretação que deve ser dada a esses dispositivos quando se referem a consequências práticas. Mas leiam o artigo dele que vocês vão ver. É o próprio autor da lei, já usando a lei para pedir a nulidade de um acórdão do tribunal, porque não apreciou consequências práticas. Vamos ver o que mais vai aparecer por aí. Vamos ver o que mais vai aparecer. Segunda, pode ser que aqui tenhamos a capacidade, que o doutor Flávio identifica, de aplicarmos um consequencialismo que o mundo inteiro não foi capaz de aplicar. Porque as críticas que eu falei aqui ao consequencialismo, não sou eu que faço. É a doutrina norte-americana em peso e a nacional também que se dispôs a analisar o tema. Porque são as dificuldades do consequencialismo. Tem exemplos que são muito, muito fáceis, não tem a menor dúvida, para decidir. Tem outros que não. Porque se eu analiso consequências práticas, eu posso analisar em várias perspectivas. Uma delas é a política. E uma das críticas que se faz ao consequencialismo é exatamente essa, que ela
traria uma politização intensa do direito. Isso lá nos Estados Unidos é discutido. Não estou falando da lei aqui, não. Estou falando de uma das consequências do consequencialismo. Berço do consequencialismo é o direito norte-americano. Pode ser que aqui a gente tenha mentes brilhantes, todos nós, e conseguimos todos sempre passar ao largo das dificuldades que o consequencialismo extremado traz ao direito. Eu não sou otimista a esse ponto. Uma outra questão é que, já que o doutor Flávio disse que eu só falo da falta de diálogo, na realidade eu falei de muita coisa, né? Lamentavelmente, parece que ele só apreendeu, não aprendeu, não estou aqui querendo, eu digo apreendeu. A parte que eu falei da falta de diálogo. Eu vou continuar falando, enquanto essa lei existir, porque ela tem um déficit de legitimidade democrática, definitivamente. Duvido que você vai ter coragem de tomar uma decisão dessa dentro da sua casa. Entendeu? Você vai ver. Vai, tu faz alguma coisa sem conversar direitinho com a sua mulher, para você ver o que vai te acontecer. Então está explicado porque que você defende a lei. Agora está explicado. Então, daqui a pouco agora é contra a família. A lei é contra a família. Então está certo. Muito bem. Eu queria aqui, por último, então, só para fechar, comentar o artigo 22 da lei, quando diz que em decisão sobre regularidade, só para dar outro exemplo, já que eu, segundo o doutor Flávio, não falei da lei. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão consideradas circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Veja, vamos dividir em dois esse dispositivo. Em decisão sobre regularidade de conduta, serão consideradas circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Perfeito. Aqui, você sabe, muitos de vocês são do TCDF e sabem disso. Eu dou vários cursos aqui no TCDF sobre responsabilização e muitos sabem que fui eu que elaborei a matriz de responsabilização lá em 2001 no TCU e a gente trata disso. Está perfeito. Temos de considerar as excludentes de licitude, as excludentes de culpabilidade, o TCU faz isso, está escrito na matriz que está institucionalizada lá e aqui. Perfeito. Perfeito. Agora, a outra parte, em decisão sobre regularidade, em decisão sobre validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, serão consideradas circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado à ação do agente. Quer dizer que, por conta das circunstâncias, eu digo que é legal, o que é ilegal? É isso que a lei está dizendo? Porque uma coisa é dizer, você fez uma ilegalidade, mas você não merece ser punido, porque não era razoável exigir conduta diversa. Perfeito, é uma excludente de culpabilidade. Outra coisa é eu dizer que a ilegalidade que você cometeu, agora ela é legal, por conta das circunstâncias práticas. Não consigo ver outra interpretação. Desculpa a minha imensa limitação intelectual quanto a essa parte, mas definitivamente é o que está escrito aqui. São esses os problemas que eu vejo na lei. Para fechar, lamentavelmente, por falta de discussão, a redação saiu dessa forma. Se tivesse havido um debate, talvez tivéssemos construído uma lei de melhor técnica legislativa. Muito obrigado. Vamos dar um exemplo. Eu dei um exemplo. Meu pai assumiu a prefeitura no metade do mandato. Aí, todos os contratos rescindidos, compra de balão de oxigênio, remédios, processo, tudo, numa canetada só, rescindidos e anulados os atos. Uma série de medidas o novo gestor teve que tomar. Alguma delas, talvez, pudesse ser considerada, eventualmente, como uma ilegalidade, tendo em vista que não obedeceu um rito, mas ali estávamos diante de saúde pública, de uma série de questões de políticas públicas. É um contexto desse, específico, particularizado, datado, contextualizado, é que pode, eventualmente, atrair a aplicação dessa norma. E nós não estamos falando só de sanção, não. Nós estamos falando de efeitos de contratações. Não estou dizendo que é só para apenas. Se é para saber se merece ou não ser sancionado, não precisa disso, tem excludente. Não, mas não é só disso que a lei está falando mesmo, não. É da validade mesma do ato, dadas as repercussões, independentemente de sanção. Porque essas repercussões têm a ver com a efetividade e com a validade da prestação de serviços públicos, por exemplo. É disso que nós estamos falando, Jesus amado. E o que eu tentei fazer aqui é provocar para reflexão à luz de situações como essa.
E não falar assim, contratou 500 sem concurso, quer dizer que tudo está validado, quer dizer que a lei de responsabilidade fiscal agora não vale mais nada. Esse discurso, com a devida vênia. A grande novidade que eu acho, a lei tem muita coisa que repete mesmo, que traz, né? E foi dito isso muito aqui. Se essa foi a maior, se o problema dessa lei for, considerando a proporcionalidade do tempo que gastamos aqui, para dizer da falta do debate preliminar e do fato de que ela repete muita coisa que já tem, eu saio daqui feliz. Porque algumas coisas que foram... Então, se diz o que já foi dito, então tá beleza. Não está prejudicando, matando, sacaneando ninguém. Não é verdade? Agora, se no pouco que ela acrescentou, ela pôde chamar a atenção, nem que seja para esse debate, da importância de que a motivação dos atos dos órgãos de controle tem que ser melhor pensadas, melhor explicitadas. Que a responsabilidade de uma pessoa, não um gestor, de uma pessoa, não pode se dar prescindindo do elemento subjetivo. Não pode. No Estado Democrático de Direito, em que fala lá no artigo 37, parágrafo 6º, fala da responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. O Estado tem que assumir aquele prejuízo causado por um agente público, independentemente de dolo ou culpa. O Estado tem que pagar a conta. Mas o parágrafo 6º diz, quando o Estado se volta contra o agente, só nos casos de dolo ou culpa, ele pode se ressarcir. Ora, se para fins financeiros a Constituição diz que tem que ter dolo ou culpa para você responsabilizar o agente, como é que agora, com a desculpa de que a gente não tem competência no TCU, no TCE, não sei aonde, para poder apurar elemento subjetivo, se ignora esse mandamento constitucional em nome da falta de... O prejuízo ao erário, não pode ter prejuízo ao erário, não pode ter isso. Espera aí, a culpabilidade é algo inerente à responsabilização, segundo o Estado Democrático de Direito, que tem lá a dignidade da pessoa humana e uma série de coisas. Respondam a isto, senhores. Eu estava brincando para dizer que talvez para ocupar cargo público do Ministério Público e da magistratura, deveria ter como requisito ter sido réu. Agradeço muitíssimo a oportunidade.